Olá pessoal, tudo bem? Sou Roberto Carlos, esse é o canal Cinesemia. Nós vamos falar sobre conflitos étnicos. Os conflitos étnicos são problemas que derivam da intolerância em relação à diversidade étnica que habita principalmente as grandes cidades. É só olhar para os noticiários que infelizmente nós veremos conflitos dessa natureza, quase sempre envolvendo racismo, envolvendo intolerância, xenofobia e outros fenômenos sociais desagradáveis. Há muitos casos na história, mas recentemente isso tem se acentuado por conta dos fluxos migratórios e também por conta de que as pessoas entendem que o outro é a origem dos seus problemas e que o governo deve fazer algo quanto a isso. Caso ele não faça, farão com as próprias mãos, isto é, espalhando violência contra outros. Vamos falar sobre isso, começando com Crash no Limite, de 2004. Esse filme, ele traz tantos bons atores que eu nem vou destacar apenas um ou dois. O que eu quero dizer é que nós temos um cenário na cidade de Los Angeles, no qual brancos, negros, latinos, asiáticos e árabes se cruzam em várias situações, em eventos infelizes que acabam fazendo com que eles se colidam, com que eles entrem em algum tipo de atrito ou conflito que, de uma situação simples, acabe resultando num conflito étnico, demonstrando intolerância, preconceito, ódio, entre outras coisas ruins que o ser humano tem dentro de si. A cada situação do filme, a tensão apenas aumenta. Vai desde roubos até mal-entendidos, situações que vão se avolumando e colocando as pessoas no limite. No meio dessas situações, o que nós vemos são crenças e valores entrando em contraste, em conflito, mostrando que as pessoas têm muito menos paciência do que demonstram, ou muito mais intolerância do que pretendem admitir. O famoso caldeirão cultural mais parece um barril de pólvora prestes a explodir. O que deveria ser uma festa da democracia cultural e racial, ou seja, a mistura de várias etnias dentro de um mesmo espaço urbano, acaba se tornando então um território tenso no qual as pessoas sempre estão em confronto umas com as outras. Daí o nome do filme No Limite, e Crash tem a ver com a colisão. São tristes coincidências que dão conta de montar um mosaico de relações sociais que são complexas, mas que poderiam ser resolvidas apenas com o bom senso. Mas em muitos casos esperar o bom senso do ser humano é esperar demais. Então esse filme mostra, para terminar, vários casos de ignorância e de racismo explodindo no cenário urbano. O outro filme é Gran Torino, de 2008. Clint Eastwood interpreta Walt Kowalski. Ele atua e dirige esse filme que vai mostrar dentro de um bairro as mudanças que ocorrem com a chegada de imigrantes de todos os lugares, mas no caso do filme, principalmente asiáticos, vindos do Laos, ali perto do Vietnã, do Camboja. O Walt é um homem traumatizado pela Guerra da Coreia, do qual ele fez parte e é veterano, e ele tem um ranço contra asiáticos. E quando ele vê toda a figura, o panorama do seu bairro mudando por conta desses novos habitantes, ele começa a se irritar. Então aquele amargor que ele sentia pela distância em relação aos filhos, pela perda da mulher, agora aumenta por conta desse cenário no qual ele se sente um estrangeiro dentro da sua própria terra. Então ele observa os costumes dos asiáticos e considera-os todos bárbaros. Isso até lembra aquela frase do Montaigne, né? Parece bárbaro aquilo que não se pratica em nossa terra. Essa mudança de panorama acaba intensificando a sua intolerância. Mas é a partir do momento em que ele entra em contato com o Tao, interpretado por Bi Wang,
que as coisas começam a mudar. No primeiro momento, o Tal invade a sua casa para tentar roubar o seu Gran Torino, daí o nome do filme, um majestoso carro de 1972 em perfeitas condições, mas eu devo dizer que o Tal só faz isso porque ele é pressionado por uma gangue de asiáticos que obriga ele a fazer isso. Tem a ver com iniciação, pertencimento, mas eu não vou discutir isso aqui. Ele então, ao entrar em contato com o menino, entende o que o menino sofre, começa a adentrar a realidade dele, a frequentar a casa do menino, a conhecer a família, e aí ele vai mudando aos poucos os preconceitos que ele tinha. Ou seja, todo aquele ódio que ele tinha e também os seus traumas, ele reverte agora essa energia para atuar contra a gangue que está importunando o Tal. E quando ele faz isso, então nós temos de um lado um senhor, um idoso afetuoso com um menino, que praticamente ele pega para educar e criar, ajuda a dar emprego, a direcionar na vida, e por outro, ele resolve lutar contra as injustiças, uma das quais ele fazia parte, que é essa intolerância, essa xenofobia, que é aí apresentado pelo filme. Então, a partir desse afeto, ele reavalia sua conduta, ele altera o seu comportamento. Essa abertura para novos sentimentos e novas experiências muda radicalmente esse personagem. E é nisso que reside a força filosófica desse filme. Então, 2 filmes falando sobre conflitos étnicos, Crash no Limite, de 2004, retratando o caldeirão cultural dos Estados Unidos, que se revela um barril de pólvoras prestes a explodir, e Gran Torino, de 2008, a relação entre um americano e um asiático que se reverte em afeto e em luta contra a xenofobia. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, inscrevam-se no canal, deem likes, acionem as notificações e nos encontrem no próximo vídeo. Valeu!